Bom, uma boa tarde a todos aí. Hoje ministrar uma palavra que é muito raro alguém pregar sobre esta palavra. No geral, num resumo único, os nomes das 7 igrejas de Efésios. Quem foi o fundador dessas 7 igrejas de Efésio? Todo mundo sabe que é Paulo. Paulo se corrompeu com Yahvé dos Espíritos quando ele deu uma surra em Barnabé. E o nome dessas igrejas hoje pro mundo inteiro, o nome relatado. Antes de mais nada, deixa o teu joinha, compartilha esse vídeo, né? Deixa o teu gostei, o teu ahaf, quer dizer eu gostei. Um abraço a todos, deixa o teu comentário. E o nome dessa igreja no planeta inteiro, o nome delas é Congregação Cristã, Testemunha de Jeová, Adventista, Batista Independente, Deus e Amor, Visão Missionária e Metodistas. Lá em Apocalipse, capítulo 2, lê tudo. E Yahvé falou que essas são as 7 igrejas, as 7 igrejas, está na Bíblia, que se corrompeu com ele. E ele fala que haverá compaixão dos pastores que estão pedindo misericórdia. Ele terá compaixão com uma dessas 7 igrejas que Paulo fundou. Ah, mas e as outras? Pedro e Tiago, basicamente olhando por um outro ângulo, Batista, Quadrangular e outras igrejas, foi Pedro e João, que difundiram depois, que a Bíblia não relata o que aconteceu quando Pedro estava com 50, 60 anos, né? Não relata para onde ele foi tanto depois, porque a Bíblia Sagrada, ela é um resumo no geral, e eu estou relatando o que Yahvé me revelou há muitos anos atrás. É a primeira vez que eu venho trazendo esta palavra, o nome das 7 igrejas de Paulo. Aí os fundadores têm mania de falar que foi eles que fundaram, e sendo que as 7 igrejas de Paulo têm um nome. Tem nome. Não é esse nome que está aqui, é apenas título que colocou. Entendeu? Constantino colocou títulos de nome de 7 igrejas. Título é apenas um título. Vamos dar um Oscar, vamos dar um troféu, uma medalha, para não divulgar os nomes concretizados. E esses 7 nomes que eu falei para vocês, prestem bem atenção. Qual é o nome do templo de Yeshua HaMashiach? Qual é o nome do templo que Jeremias foi? O nome, Templo de Salomão não é o Templo de Salomão. Eu estou falando o nome. Foi chamado Templo de Salomão por causa de Salomão, mas eu estou falando o nome do templo. Alcorão, Torá, Soraf, Yohash. Vamos no templo de Neihar, vamos no templo de Moisés. O nome, especificamente, tem que ter nome. E a Yahvé trabalha com nomes. Cada estrela possui um nome. O nosso corpo, nós temos um espírito, mas existe 7 espíritos além do nosso espírito, dentro de nós, 7 espíritos que ajudam a levantar o braço, a perna, a movimentar a cabeça, um bate a pulsação do coração. Estão entendendo? Essas 7 igrejas, desde o tempo de Paulo, quando Paulo deu uma surra em Barnabé, Paulo era encrenqueiro pra caramba. Paulo saía na porrada e não queria nem saber. Ou era como ele queria ou nada feito. É isso que eu venho agora, neste momento, falar para vocês. Muitos de vocês já se perguntaram, mas qual é o nome, profundo nome dessas igrejas de Paulo? O que aconteceu? Paulo estava tão bem, e depois, por que Yahvé matou, usando os guerreiros para degolar? Matou ele, por quê? O que ele fez? Se você ler a história tudinha de Paulo em Efésios, e depois for em Apocalipse, capítulo 2, desde o primeiro ali, Apocalipse capítulo 1 em diante, você vai ver Paulo falando palavras bonitas. Não adianta falar palavras bonitas
falar palavras bonitas e sendo que você tolera o teu irmão. Paulo falou assim, temos que tolerar. E Yeshua, ele fala, temos que amar. Ou você ama ou você tolera. Se você tolera, você não perdoa. Se você ama, tamo junto, eu te perdoo. O passado ficou no mar do esquecimento. E Yeshua diz, é isso. Irmãos, as 7 igrejas de Efésio são as 7 igrejas que eu citei agora. As 7. Estão se corrompendo. Doutrinas e dogmas de homens. Vou dar um exemplo. Se aonde eu moro, já deu confusão de eu abrir uma comunidade judaica. E a Vé falou assim, filho, vigia. Se é para mim vigiar, não é para mim sair afrontando qualquer um e todos. Não é porque ele me treinou para uma guerra que eu vou fazer uma guerra antes da hora. Não é porque eu fui treinado no Kung Fu, vou sair dando porrada. Não é porque eu fui treinado com armas de fogo e sair disparando. Não, isso não. Eu tenho que ter inteligência para falar com Yahvé e Yahvé me responder. E eu tenho que ter sabedoria para interpretar o tempo determinado. Paulo não foi inteligente nesse tempo que ele se corrompeu. As 7 igrejas de Efésios. Paulo teve espinho na carne. Paulo foi casado. E ele fala que todos nós chegamos em Efésios. Quando chegaram, todos eram casados. Incluindo ele. Tinham filhos. Irmãos, medite na Escritura. Se você ainda não conhece a lei Soraf e Yohash, na internet você não vai encontrar essa lei. Porque ela foi abolida pela Roma. Foi abolido pelos o que odeiam Yeshua. Foi abolido. O que não quiseram andar no caminho de Abraão, do rei Davi e de Yeshua. Foi abolido e abolido. Eu passo perseguição por ensinar isso mesmo. Vocês não fazem ideia das calúnias afronta. Só que eu não tô nem aí. A raiva vem, dá ódio, dá. Vai pro joelho. Tudo tem um tempo, a hora certa. Tudo tem um tempo, a hora certa. A melhor guerra que você vence é através da santificação. Esperando Yahvé agir em teu favor. Paulo fez tudo ao contrário. Desobedeceu Yahvé, Yahvé disse não. Ele desobedeceu. Ele não esperou nenhum tempo, ele fez pelos próprios conhecimentos dele. E Paulo não batizou ninguém pelo Espírito e Paráclitos, pelo Espírito Santo. Porque Pedro fala, e todos nós, ao mesmo tempo, fomos batizados com o Espírito Santo. Então, irmãos, meditem na Escritura sobre a respeito de Paulo, as 7 igrejas.